escutando, refletindo e rezando o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo para uma vida feliz. Agora, na Monte Roraima FM, com a participação do Padre Lúcio Nicoleto. Amadas irmãs, queridos irmãos, rádio ouvintes, sereno e abençoado domingo a todos e todas vocês. Hoje a liturgia celebra o 21º domingo do tempo comum. E não é um tempo qualquer, um tempo genérico, mas é o tempo em que a Igreja vive na história o que ela experimentou na vida plena com Cristo, no mistério pascal. No Evangelho de hoje, que é a continuação da nossa leitura do Evangelho de Mateus, conforme o ano A que estamos seguindo, percebemos um detalhe que eu gostaria de resumir. A voz do povo não é a voz de Deus. Isto está bem claro nas diferentes respostas a respeito de quem seria Jesus. Mesmo assim, a opinião popular é necessária. Perguntar o que os outros pensam a nosso respeito não implica necessariamente deixar-se orientar pelo julgamento alheio. Como o povo diria, não significa deixar-se pegar pelo nariz dos outros. Muito pelo contrário. A pergunta, de qualquer forma, é necessária porque ela estimula a reflexão, traz clareza e provoca decisões. Ademais, ela ajuda a perceber se estamos conseguindo comunicar o que somos e o que nós acreditamos. O texto de hoje mostra que havia diferentes ideias a respeito de Jesus entre o povo. Mas Pedro e os discípulos sabiam exatamente quem ele era. O Cristo, ou, como se diz costumeiramente, o Messias, o ungido, o enviado por Deus. Foi essa certeza que os levou a uma decisão. Por isso, abandonaram tudo e o seguiram. Todavia, faltava ainda clareza a respeito do que seria esse Messias. Às vezes precisam ser repreendidos pela falta de entendimento. No seguimento vão aprendendo a conhecer e a compreender. A igreja peregrina ainda conhece o Messias com uma visão obscurecida, um espelho. A comparação entre Jesus e grandes personagens da religião judaica indicava reconhecimento. Mas Jesus representava muito mais. A diferença não foi percebida. Será que tratava-se de uma diferença tão tênue? Pode ser. Mas o texto também dá pistas para outra explicação. O texto afirma que a confissão de Pedro não veio dele mesmo. Ela foi revelada por Deus. Não se chega à compreensão simplesmente por reflexão pessoal, ainda que essa seja necessária. Penso todas as vezes que a gente faz uma formação bíblica, um estudo bíblico, e é necessário. Porque a graça de Deus que nos ilumina precisa também da nossa contribuição, do que nós realmente podemos fazer a partir da nossa inteligência. Claramente, isso nos coloca no âmbito da graça e do dom de Deus. Naturalmente, fica o questionamento. Se Pedro recebeu tal revelação, por que os outros não a receberam? Seria a graça algo destinado a poucos escolhidos? Certamente não. Para receber a graça que permite perceber a diferença, é preciso também disposição para despojar-se dos próprios conceitos, anseios e expectativas. É necessária a renovação da mente, como diria São Paulo em Romanos 12:2. A pergunta que Jesus faz, vós quem dizeis que eu sou, permanece uma pergunta atual. Jesus tranquilamente está dirigindo essa mesma pergunta depois de 2000 anos a cada um de nós. Nós também, hoje, somos convidados a dar uma resposta pessoal, a ir além da opinião que ouvimos. Somos convidados a perceber a diferença. Quem é Cristo para nós hoje? Podemos confessar como Pedro, tu és o Cristo? E que tipo de Cristo, Messias, nós confessamos? A resposta determina nossa motivação e também nossa forma de seguimento.
E certamente a nós também cabe a responder: por que pertencemos e por que vamos à igreja? O que a Igreja de Cristo representa para nós? A falta de clareza a respeito de Cristo espelha-se na falta de clareza a respeito de sua igreja. A cada dia surgem novas igrejas disputando esse mercado religioso. Em muitos casos, igrejas ditas cristãs aproveitam-se da fraqueza e da necessidade para alcançar objetivos suspeitos. Como perceber a diferença? Afinal, o que caracteriza a Igreja de Cristo? Quais os aspectos comuns que reúnem as pessoas como igreja? E o que marca a diferença entre participantes e não participantes de uma igreja? A metáfora do corpo humano pode ser uma grande ajuda na busca por respostas. A igreja, como corpo de Cristo, possui 3 elementos essenciais: unidade, diversidade, serviço. A igreja é o local da vivência do domínio de Deus. Aqui será colocada em prática uma nova forma de agir, que buscará contagiar toda a sociedade. O agir de Deus, a partir da lógica de Deus, e não da nossa lógica. Pois a Igreja de Cristo é chamada para ser sal e luz do mundo. É ela que deve influenciar a sociedade e não o contrário. A Igreja fará bem em aplicar o método de Jesus e perguntar pela opinião popular, mas a sociedade não determinará quem é o Cristo e o que é a sua igreja. A Igreja de Cristo, constituída por pessoas que aceitam o domínio de Deus, não se conforma com este século. Em vários momentos, temos nos deparado com a tentação de todos nós cristãos de querer um Cristo do jeito que nós queremos, de querer uma igreja que siga os nossos desejos, as nossas opções. Não é possível isso. A igreja só existe para permanecer fiel a Cristo. E é o Cristo que nós encontramos nos evangelhos, e não ao Cristo que nós gostaríamos recriar a nossa imagem e semelhança. É esse o grande pecado, muitas vezes, que até mesmo na nossa época é possível perceber também nessa proliferação que não conseguimos muitas vezes entender dessas novas igrejas, procurando dizer que são igrejas de Cristo, mas provavelmente não tem muito o rosto e o coração de Cristo. Que tal nos interrogarmos e deixar-nos interrogar pelo Evangelho de hoje para ver se realmente nos nossos lábios e no nosso coração existe a mesma resposta de Pedro. Que Deus nos abençoe e nos guarde nessa nova semana que vamos juntos começar, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz e abençoado domingo a todos e todas vocês.